muitos servidores públicos concorrem ao cargo de vereador. E há um grande problema com relação à questão da acumulação, tanto por conta da carga horária quanto do vencimento. Mas o inciso terceiro diz o seguinte, ó, investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens do seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. O que diz o inciso anterior? Sendo-lhe facultado optar pela remuneração. O que é isso? O servidor público elegeu-se vereador e ele acaba por descobrir que não vai ter problema. Eu posso estar na Câmara, porque não é no mesmo horário que eu devo exercer as minhas atribuições. Não tem por que eu abrir mão de um dos vencimentos, ou eu posso exercer as duas funções de forma concomitante. E assim, obviamente, como todas as pessoas desejam receber dois proventos, dois vencimentos. Tá? Não há nenhuma ilegalidade nisso. Só tem alguns pega-ratões aqui. Aqui mora grande parte dos problemas onde os vereadores se enterram até o pescoço. Primeiro, a situação envolvendo o termo compatibilidade de horário. A quem compete definir se é compatível ou não o meu horário, o cumprimento do cargo de servidor e de vereador. É compatível? Quem faz essa análise se é ou não compatível? Quem que vocês acham que faz a análise da compatibilidade de horário? O departamento pessoal. Quem mais? Alguma outra resposta? Na verdade, há 3 respostas possíveis, né? Depende. A resposta correta é depende. São 3 respostas possíveis. Primeiro, a interpretação majoritária é de que compete ao vereador, numa análise de foro íntimo, decidir se há compatibilidade de horário ou não. Ele deve optar por exercer de forma simultânea o cargo de vereador e o cargo de servidor. A função de vereador e o cargo de vereador. E o cargo de servidor. Porque não é cargo de vereador, é função de vereador. Porque é transitória. Primeira situação envolve, então, essa questão de foro íntimo. É o vereador que diz, olha, eu não vejo problema nenhum. Vou acumular e vou exercer as 2 funções e receber os 2 proventos. Ok. Beleza, não tem problema nenhum. Essa é a primeira situação. A segunda, esse mesmo vereador é motorista da Kombi, da escola, da ambulância. O que mais? Trabalha na saúde, operador de máquina. E aí começa a ter o quê mesmo? Sessões nos horários que ele não pode comparecer. Não só sessões, mas tem trabalho das comissões, que ele começa a se negar a participar das comissões, porque se ele participa da comissão, ele entra em incompatibilidade de horário. Não, extraordinária não, porque isso não seria problema. Extraordinária não, porque é uma deliberação, você pode ou não comparecer. Ou seja, começam a surgir problemas. Essa primeira análise de foro íntimo já deixa de ser de foro íntimo. E qualquer um, menos o prefeito, a não ser que se o faça na condição de servidor, poderá questionar a sua condição de compatibilidade de horário. Porque ele não pode estar em 2 momentos ao mesmo tempo. Não pode ser motorista da van e estar na sessão da Câmara. Alguma função, ele não pode ser motorista do ônibus e deixar de ser presidente de uma comissão, porque em uma das obrigações ele vai furar. Ele vai furar. Há uma inauguração, tudo bem, mas aí daqui a pouco um convite para todo mundo ele não vai. Começa a ter problemas que fogem do foro íntimo, que são de matérias internas corporis da Câmara e envolvem a análise da própria população.
Então, nós temos a segunda situação. Alguém pode dizer, desculpa, hey man, não há nenhuma possibilidade do senhor estar em 2 lugares ao mesmo tempo. O senhor terá que optar por um ou por outro. É a segunda resposta. A terceira resposta, ele é servidor público municipal e deve obediência ao chefe dele, imediato. Se o chefe dele, prefeito ou secretário, disser o seguinte, ó, negão, lá no Rio Grande do Sul a gente fala isso, não tem problema, porque é uma forma carinhosa de tratar as pessoas. Tá? Eu sei que existe em outros lugares aí, como a gente falou, ó, aqui, ó, vem comigo aqui, mas não está dando. Tu começou a furar a escala. Não está funcionando isso aqui. Você não pode compatibilizar, você não pode, ou você opta por um ou por outro. E nós tivemos 3 respostas para a mesma situação. O que a pessoa deve fazer? Na primeira resposta, é óbvio que ele não vai se desincompatibilizar, porque ele decidiu. Eu posso compatibilizar. Sugiro que, se alguém questionar a compatibilidade, que o vereador opte por um e por outro. Por um ou por outro. Inclusive, aí nessa questão, podendo optar pela remuneração. Se é servidor público e recebe 10 mil e o vereador recebe 1.000, e ele aí se elegeu vereador e queria acumular os dois, mas alguém disse que estava tendo problema, ele que opta pelos 10 mil e seja vereador, mas continue recebendo os 10 mil. Tá? Pode fazer isso. Ou, se for o caso inverso, ele também poderá fazer. E essa pessoa, esse servidor público vereador pode não tomar nenhuma decisão e aí ficar à mercê de uma ação judicial de cumulação indevida de cargos por incompatibilidade de horários. Então, há uma resposta, há uma pergunta com 3 respostas possíveis e 3 problemas, 3 consequências possíveis da ação ou da falta de ação dessa pessoa. Então, cumular cargos não é uma brincadeira. Tá? As pessoas acham muito bonito receber 2 salários, mas lembrem sempre, quem me acompanha sabe que falo isso, poder gera responsabilidade. Poder só traz responsabilidade. Quem gosta de poder tem que lembrar que todo poder traz uma proporção inversa de responsabilidade. E daí, esquecem disso e só lembram da remuneração entrando na conta, mas esquece também que esse recurso depois pode ser insuficiente para pagar os honorários do advogado que vai lhe defender numa ação, principalmente por cumulação indevida de cargo e tendo que, possivelmente numa ação de improbidade, ter que devolver todo o recurso, se tornar inelegível com os acréscimos de até 3 vezes o valor percebido. Então, pé no freio. Você é servidor público? Opte por ser... Se você puder compatibilizar e que você entende que não há problema algum, faça isso. Mas se alguém acender a luz, você fique bastante esperto para não ter problema.